Olá pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Rafaela Silvério, eu sou nutricionista e também apaixonada por maquiagem. Então hoje eu venho trazer aqui como que eu faço a minha maquiagem, uma maquiagem mais elaborada. Então quando eu penso em gravação de vídeos, em fazer fotos profissionais, que é uma maquiagem mais clássica, só que ela é bem marcadinha, então eu vou ensinar vocês. Geralmente não é a que eu uso no dia a dia, assim, quando eu vou só trabalhar no computador, mas é uma mais elaboradinha mesmo. E eu quero trazer algumas técnicas também que eu costumo fazer, porque lá no meu Instagram muitas meninas pedem pra ensinar como que eu faço a make, porque elas não sabem, precisam aprender do zero. Então eu vou trazer algumas técnicas que facilitam. Então mesmo que você não tenha essa prática de fazer maquiagem, não sabe muito bem, por exemplo, o delineador, então tem algumas técnicas que facilitam, que por mais que você não saiba fazer com maestria, você ainda assim consiga e se sinta bonita com isso também, né? Então eu vou trazer aqui sobre algumas técnicas que eu uso. Lembrando, são coisas que eu gosto, né? Não que eu seja profissional nessa área, mas algumas coisas que eu gosto, que eu aplico no dia a dia, então vou passar algumas dicas nesse sentido. Então vamos lá! Eu já passei o hidratante e o protetor solar, e aí eu gosto bastante pro dia a dia dessa base aqui da Nina, que ela tem uma textura bem levinha, assim, só que ao mesmo tempo ela cobre muito bem. Então eu adoro passar no dia a dia. Eu vou tentar lembrar de passar todas as cores que eu tô usando, então a minha cor é a 05, da Nina Secrets, é a Hydra Glow. Ela tem uma outra também, que é super boa, mas ela tem uma cobertura até melhorzinha. Mas eu adoro essa daqui pra usar assim ao longo do dia. Aí eu vou espalhando com essa esponjinha. Essa daqui é a da Mascavo, né, da Mari Saad, que eu tenho gostado bastante também. E eu gosto da esponjinha porque ela também traz um aspecto mais natural. Então ela dá uma boa espalhadinha e a base não fica pesada. Já tá até acabando de tanto que eu uso. Então já espalhei, aí eu venho com batidinhas assim que torna ela ainda mais natural na pele. Então dá uma boa assentada. Uma técnica também que eu gosto é de vir aqui nesse cantinho e espalhar pro pescoço, porque às vezes a gente esquece e acumula produto aqui e fica marcado. Então já dá uma puxadinha assim pro pescoço, principalmente quando você tá com o cabelo preso assim, a gente às vezes marca e nem percebe. Então já dá umas puxadinhas aqui e é isso. Bom, então claro que essa base dá pra gente trabalhar com camadas, né? Dá pra cobrir ainda mais essas imperfeições, mas ainda assim eu gosto desse aspecto mais levinho, até porque eu vou vir com corretivo também. Então se você gosta do mais leve mesmo, talvez só a base funcione. E aí eu vou pegar aqui, eu gosto desse corretivo, que é da Kryolan. Ele é um corretivo assim... dizem que a composição tem cera, então ele tem uma resistência super boa e realmente ele é muito bom, ele dura o dia inteiro. Então eu gosto de passar com um pincelzinho aqui, ele é bem sequinho, então tem que dar uma boa espalhada aqui para pegar o produto. E aí sim eu venho na região das olheiras. Aí eu venho também com o restinho de corretivo aqui nos cantinhos, onde fica mais vermelhinho, e dou essa espalhadinha. Aí eu volto com aquela esponjinha pra dar uma assentadinha aqui no corretivo também. Bom, e aí
aí, com o contorno, como eu gosto desse, que ele é cremoso, esse também é da Mascavo, a cor é Almond. Aí eu tenho que passar junto da base, antes do pó, porque pra ficar da mesma textura. Então eu faço uma linha aqui, sentido ponta da orelha com a ponta da boca. Então eu dou essa marcadinha aqui. Também gosto de fazer a marcação no nariz. E um pouquinho aqui. E aí sim eu venho espalhando. Tem esse pincel da Mascavo também, que ele é bom, que ele é mais firme pra dar essa espalhadinha. Então ele espalha bem, ele é rápido de espalhar, porque ele é bem amanteigado, sabe? Então ele tem uma boa diluição aqui junto com a base. Dou uma espalhadinha assim mais firme. E o que é importante é sempre ir puxando esse contorno pra cima, senão não pode vir muito aqui pra baixo, né? Senão o rosto fica caído mesmo. Então tem que ir levantando esse contorno. Aí tem esse pincelzinho aqui também da Mari, que ele encaixa certinho aqui, ó, pro contorno do nariz. Então, dá uma espalhadinha aqui. E com essa parte aqui que tá mais limpinha, eu venho espalhando aqui esse contorno, que ficou um pouquinho marcado com aquele pincel. Então esse eu venho só pra espalhar mesmo. Olha como o contorno já dá uma boa afinada no rosto, né? Dá uma demarcação legal. O que eu gosto de fazer também é que às vezes com o contorno a gente vai descendo um pouquinho. Então eu gosto de vir com a esponjinha da base e já fazer aquela correçãozinha aqui, né? Pra refazer a marcação certinha. Pronto. Aí aproveita que, às vezes, enquanto a gente faz esse contorno, o corretivo ele vai acumulando aqui abaixo dos olhos e também aqui em cima. Então eu já dou essa espalhadinha de novo para então vir com o pó. Se necessário, você pode vir com um pouquinho mais de corretivo. Eu gosto até de vir com um pouquinho mais clarinho para iluminar aqui, depois do contorno. E de novo com a esponjinha. E agora a gente vem com o pó. Eu gosto bastante do pó solto, eu uso esse aqui da Anastasia. E aí, a gente vem depositando. Eu gosto de pegar aqui com um pincelzinho menorzinho. Tira um pouquinho o excesso e então deposita nessa região aqui, ó, das olheiras. E aí vem aqui pra pálpebra também. Isso evita com que depois a sombra e a base se acumule aqui em cima dos olhos. Então faz manter bem a maquiagem, né, a sombra. E aí com o restinho eu só vou passando um pouquinho mais aqui. Algumas regiões em que o rosto fica mais oleoso, né? E marcando aqui novamente, então pra ficar mais iluminado. Nessa região aqui, abaixo dos olhos, eu gosto de deixar acumulado um pouquinho mais de pó mesmo, porque depois, quando suja, né, com a sombra, no final a gente só vem dar uma varridinha. Então pode deixar um pouquinho mais acumulado aqui mesmo, que aí depois a gente corrige isso. Agora sim a gente vai para os olhos. Vou usar essa paleta aqui que eu comprei da Shein e eu realmente amei. Foi super em conta e ela tem tons que eu gosto bastante. E às vezes eu tenho dificuldade para encontrar aqui marcas nacionais, né, que tenham
tons diferentes de marrom, assim. Então, eu gosto muito de usar esses tons, mas dificilmente tem vários, assim, em uma única paleta. Geralmente a gente encontra 2 tons, né? E aí tem que comprar várias paletas para conseguir usar os tons que a gente gosta. Mas eu adorei essa daqui. Então, eu sempre começo com uns 2, 3 tons um pouquinho acima da minha cor de pele, né? Para que a gente consiga fazer algumas marcações. Então, por exemplo, eu vou usar esse marronzinho aqui, mais clarinho. E aí vou começar essa marcação aqui no meu côncavo. Esse pincelzinho também é da Mascavo, que ele é um pouquinho mais chanfradinho, sabe? Mais fofinho. E aí ele é ótimo para fazer essa espalhação sem marcar. Então a gente vai e começa a espalhar assim, sem muito segredo. Então é legal que não seja um marrom tão escuro, seja mais levinho, para que você consiga espalhar bem e não marcar. Às vezes tem gente que não consegue fazer sombra porque acaba escolhendo tons muito fortes, né, pro tom de pele, e aí fica muito marcado. Então perceba que a gente vai sentindo mesmo essa voltinha aqui, ó, do olho e vai fazendo essa marcação. Então vai só espalhando mesmo, a mão bem levinha, faz esse desenho, vai sentindo o redondinho aqui desse olho, sabe? E aí só vai espalhando, não deixar tão marcado. Feito então esse marronzinho um pouquinho mais clarinho, a gente vai para um tom acima, então a gente consegue escolher um pouquinho mais escuro, talvez uma misturadinha desse, para que a gente comece a fazer uma marcação um pouquinho melhor. Então a gente não vai subir mais, a gente vai só manter aqui embaixo, né, junto aqui aos cílios, para colocar esse tom mais escuro. Então a gente só vai depositando e desenhando aqui abaixo dos cílios. Então dá leves subidinhas, mas sem passar desse redondinho do olho. Perceba que como a gente deixou o tom um pouquinho mais escuro, existe essa marcação, né? Então fica marcado mesmo. E por isso que a gente volta com aquele primeiro pincel de esfumar e continua aqui dando uma espalhadinha. Não precisa vir com mais sombra, mas é só pra espalhar. Então mistura essas duas sombras que você passou pra não ter marcação. Então esse pincel aqui é o melhor amigo mesmo, que a gente consegue esfumar bastante. Então dá aquela boa espalhadinha. Esqueci de dizer sobre esse pincel aqui, que eu passei o segundo tom, que ele é daquela marca Mange, que teve até uma polêmica, que a Mari Sade usou dessa marca aqui. Então eu comprei, são parecidos, mas não achei igual, mas assim, vale super a pena também, bem mais em conta do que o da Mari, e é muito bom, qualidade muito boa mesmo. E aí então, a gente vem com mais uma opção, tem uma outra paleta que eu gosto, que é a da Mari Sade, da versão antiga da Oceane, que é Special Day, e lá tem um marrom que eu amo, mas acabei não trazendo. Então eu vou usar essa outra aqui da Oceane, que eu também adoro. Tem tons que eu uso bastante. E eu vou misturar um pouquinho, junto com esse pincel, que ele é um pouquinho menorzinho, tá vendo? Então ele é mais contido. Não sei se tá focando aí, ó, mas ele é mais contido. E aí, então, eu vou pegar um pouquinho dessa sombra preta. Não sei se tá dando pra ver aí. Junto com uma sombra mais marronzinha. Esse marrom, ele é cintilante, né? Eu não gosto muito, eu gosto da maquiagem mais opaca. Mas como eu não trouxe outro tom de marrom, mais chocolate assim, eu não vou ter que usar esse daqui mesmo. E aí eu venho mais aqui rente aos cílios. E eu vou manter ele pra cá. Então, deixa bem encostadinho nos cílios, nessa região mais externa dos olhos. E só deposita aí, tá vendo? É o preto e o marrom junto. Então, vem com batidinhas e deposito aqui nessa região externa. Aí eu venho subindo só um pouquinho aqui pra essa região de fora, que isso dá uma levantadinha no olhar. Como o meu olho é mais redondinho assim pra baixo, eu sempre gosto de dar uma subidinha aqui.
Aproveitando esse pincel aqui também da Mascavo, né, da Mari, esse daqui é a partezinha mais fofinha, então eu vou aproveitar sem colocar mais sombra e vou espalhar essa marcação que eu fiz. Então eu venho puxando ele pra cima e pra dentro. Então fazendo esse movimento assim, só de espalhar mesmo. A puxadinha aqui pra fora. Como não tem mais produto aqui, ele só vai espalhar mesmo. Volto lá com o meu primeiro pincel, sem acrescentar mais produto também, só espalhando. Então, como acrescentei sombras a mais aqui, outros tons, então vou sempre misturando aqui nessa borda final. Pode ir sujando aqui, né, nessa região, porque depois a gente vem com uma esponjinha pra limpar, então sem problemas. Então, bem espalhadinho. Aí eu vou começar a fazer a região de baixo também. Então eu vou usar um lápis preto. Eu gosto dessa marcação, tem gente que não gosta de usar lápis, né? Também não precisa, ou aquele lápis nude também fica bonito. Mas hoje eu vou no preto. Então eu vou fazer aqui na linha d'água. E aí eu gosto muito desse pincelzinho aqui, que ele é bem fininho, ó, tá vendo? Ele é bem fininho, então é ótimo pra fazer marcações assim mais fininhas. E aí eu volto com uma sombrinha mais marronzinha, vou dar uma misturadinha nessa e nessa, pra fazer essa marcação aqui de baixo. Eu não gosto de deixar só no lápis, primeiro porque fica muito desenhado assim, eu não gosto, e segundo porque o lápis ao redor do dia vai descendo, né? Então, para evitar que a gente fique igual um panda, a gente passa uma sombra que segura esse lápis. Então, venho fazendo aqui essa marcação. A gente acaba descendo mesmo da linha d'água aqui do olho, um pouquinho mais para baixo. O que é legal também, essa marcação de baixo, conciliar com a pontinha aqui do olho e subir sentido ponta da sobrancelha. Então, sempre deixa essa união aqui, essa junção, pra levantar esse olhar. Acabou marcando demais aqui embaixo, então eu venho com cotonete, dou uma espalhadinha aqui, ó. Não precisa descer tanto. Então, se achar que ficou pesado, vem corrigindo aqui com esse cotonete. E aí voltamos com aquele primeiro pincel, dá uma espalhadinha aqui, porque essa sombra de baixo uniu e marcou aqui, então sempre espalhando. E agora a gente vai pro delineador. Eu sei que é um terror para muitas pessoas, para mim também um pouco. Geralmente eu não faço tão bonitinho assim, mas eu tenho uma técnica que resolve. A gente pode usar um delineador tradicional, né, que já tem um pincelzinho, e eu também gosto de usar essa sombra aqui da Bruna Tavares, que é uma sombra preta, né, líquida, ela é bem forte, e aí eu venho com um pincel que ele é mais fininho. Então eu venho e uso e faço essa marcação. Às vezes eu acho mais fácil, mas enfim, vê aí, tem gente que usa caneta, né? Não muda tanto assim, mas eu vou usar esse pincelzinho. Aí aqui eu vou ter que posicionar bem meu espelho pra olhar bem. E aí eu pego aqui, ó, essa sombra preta, dou uma lambuzadinha aqui nesse pincel. Então são aqueles pincéis com a ponta mais fininha, ele nem é tão fininho, mas ele serve. E aí eu só venho desenhando mesmo essa região dos cílios. Então o que eu acho mais prático? Apoia o dedo aqui no rosto, né? E aí sim você vem fazendo só a marcação. Então só vai encostando mesmo, ó. Só desenhando aqui acima dos cílios de maneira bem fininha mesmo. Então esse dedo aqui, ele dá um pouco de estabilidade na mão. Aí ajuda bastante. Mas é prática, eu sei que tem gente que é muito difícil, mas também com essa técnica não tem problema errar, tá? Porque como a gente vai esfumar, dá uma ofuscada no erro. Então só vai mesmo pincelando aqui essa região. Então perceba aqui, ó, eu só marquei aqui e cheguei no finalzinho aqui do olho.
No finalzinho do olho, como eu disse, eu gosto de dar uma levantadinha, né? Pra levantar esse olho aqui. Então, eu pego o final aqui da raiz do olho, sei lá como que chama isso. E aí, sentido sobrancelha, eu dou só uma leve puxadinha. Eu acho legal também o pincel porque ele não é encharcado de produto. Às vezes essas canetas aqui, elas ficam muito encharcadas, então a gente às vezes põe e já erra, né? E o pincel não, a gente vai pondo um pouquinho, vai fazendo devagarzinho. Tá vendo que eu passei aqui, mas quase nem marcou? Isso é bom, porque aí a gente consegue ir devagarzinho, desenhando bem devagar. Ó, se precisar dar só uma puxadinha. E aí eu vou unir um pouquinho desse buraquinho que ficou aqui, ó. Então, só vou unir. Se você não conseguir fazer essa união, também não tem problema. Depois a gente faz com a sombra. Bom, delineado é isso por enquanto. Agora eu vou fazer aqui no outro olho. Bom, feito isso, dá pra ver que não tá perfeito. Não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas assim, não tá perfeito o meu delineado. E aí, tudo bem, porque a gente vem de novo com aquele pincelzinho assim, mais chanfradinho, pega uma sombra preta e aí sim faz por cima, dá uma espalhadinha assim em cima do delineado. Então, qualquer imperfeição aí que ficou, você já dá uma espalhadinha, porque é mais fácil a nossa precisão com o pincelzinho aqui e sombra, né? E aí sombra também espalha. Então você só faz uma segunda marcação, ó, só vai espalhando aqui em cima onde você desenhou mesmo. Tem que esperar secar um pouquinho o delineador, senão vai sair o que você fez. E aí outra técnica, a gente vem com o pincel, deixa eu achar ele aqui, peraí. Aqui. Esse é um pincel da Nina Secrets, ele é fofinho, só que ele é pequenininho. E eu acho ele legal, ele já tá até sujo de preto, ó. Eu acho ele legal que pra espalhar também esse delineado. Então eu venho só um pouquinho de sombra preta e vou espalhar esse delineado aqui pra cima. Então isso aqui, ó, salva, porque se você não tem o delineado perfeito, esse daqui já dá uma misturadinha, vai ficar esfumado e não dá pra perceber se o delineado tá bom ou não. Então, fica marcado mesmo, daqui a pouco a gente arruma. Então, dá uma espalhadinha e levanta. Eu gosto de pegar essa pontinha do côncavo aqui e trazer pra dentro também. Particularmente, eu não gosto de deixar um delineado marcado pro meu modelo de olho. Como eu disse, meu olho é mais redondinho. Então, às vezes eu sinto que o delineado, ele não fica legal, ele dá uma caída no meu olho. Então, eu prefiro fazer esse esfumadinho aqui pra cima do que só deixar o delineado marcado. Então, assim, depende do modelo do olho também. Se o seu olho ele é bem puxadinho já pra cima, talvez só o delineado fique lindo. Mas eu gosto de dar essa esfumadinha aqui pra cima. Perceba então que tá bem marcado, ó. Tá bem o preto, a gente consegue ver toda a marcação aí, né? E claro que a gente não vai deixar assim. Então a gente volta com um pincelzinho, aquele fofinho lá que a gente espalhou o marronzinho. Volta com um tomzinho marrom. Então, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Então a gente pode pegar, por exemplo, esse tomzinho aqui, ó. Aí sim a gente vem espalhando o preto pra não ficar marcado. Aí a gente precisa de cuidado porque o preto ele marca mesmo, então a gente vai trazendo assim pra cima, não levanta tanto, a gente só levanta com aquele primeiro pincel mais fofinho, que a gente só dá uma espalhadinha por cima dessa borda marcada mesmo. Ó, ainda tá marcado, e aí a gente vai mudando os pincéis, então aquele primeiro pincel espalha bem.
Vem com um pouquinho de sombra, um pouquinho mais clarinha, aquela primeira que a gente usou. Dá uma boa espalhadinha. Sem levantar tanto. Só em cima do marcado mesmo. Venho com outro pincel um pouquinho mais preciso em cima da bordinha, que ainda tá marcada, dá uma puxadinha nela. Acredito que foi. No olho é isso, e agora a gente vem corrigindo aqui aquela sujeirinha. Então lembra que eu falei? Deixa um pouquinho de pó, que agora a gente só varre. Quando a gente usa sombra preta, então suja tudo aqui embaixo. Então só vem dar uma leve varridinha aqui, ó. Onde tem sombrinha preta que vai caindo, a gente dá essa varridinha. Aí outra técnica que eu uso, eu venho com esse pincel, que é da Mari Sade, também da Mascavo, que ele é mais chanfradinho, ele é menorzinho. Eu venho com o pó aqui abaixo dos olhos pra redesenhar aqui a sombra. Então, por exemplo, fazendo uma limpeza aqui, ó, puxando do final dos olhos até a ponta da sobrancelha. Porque às vezes nesse esfumaçado a gente vai deixando a sombra pra baixo. Então aqui a gente passa a borracha. A gente faz essa limitação mesmo. Aquele esfumado aqui que eu fiz abaixo dos olhos caiu demais, então eu já dou uma limpadinha. E é legal fazer isso com o pó, que aí não tira a base, nada. Então faz isso com o pozinho. Se caso você sentiu que deixou cair mais sombra ou delineado, aí você vem com um cotonete e dá essa limpadinha aqui, ó, tá? Que aí você vai apagando aqui onde não deveria ir essa sombra. E aí sim a gente vem com o rímel. Eu amo esse rímel aqui, que é da Eudora, Eudora Turbo. Eu adoro porque ele deixa os cílios bem separadinho, então eu não gosto daqueles cílios tudo junto, mas ele dá volume ao mesmo tempo. Então o segredo aqui do rímel é colocar bem na raiz e fechando o olho assim, ó, pra que não fique muito grudado, sabe? Os cílios continuam separadinho. Então, põe lá na raiz e fecha os olhos. Devagar, né? Pra você não machucar. Olha só como ele continua separadinho, não ficam aqueles grumos de rímel. Esse rímel aqui, ele é perfeito. A maior parte das pessoas passa o rímel assim, né, na ponta dos cílios. E isso não é o ideal, porque é isso que fica unindo os cílios. Então, é na raiz e deixar pegar só o restinho nas pontas. A não ser que seja depois um segundo rímel que você passa mais nas pontas. Mas se você passa só na ponta, ele não fica legal. Eu gosto também de passar o rímel abaixo dos olhos, tá? Então, com cuidado também. E esse outro rímel aqui, o clássico, né, da Maybelline, eu venho com ele porque ele dá mais volume. Então aquele dá uma alinhadinha nos fios e esse vem com o volume. Então os olhos aqui estão prontos, vamos só dar uma corrigida na sobrancelha. Esse pincel aqui, ó, ele é da marca Miss Friend. E ele tem, é um pincel chanfrado, clássico, que a gente encontra em vários lugares. E aí, eu comprei essa cerinha aqui da Visela, que eu gosto bastante dela, então eu só venho redesenhando, assim, preenchendo a sobrancelha. Ela é bem seca, então tem que ficar passando bastante o pincel para pegar o produto. E aí eu só venho aqui desenhando a sobrancelha. E aí tem vários tons, né? Daí você vai ver o tom da sua sobrancelha e o que se encaixa mais com você. Se você quiser saber o meu, deixa eu ver se tem aqui. Ixi, acho que não tem. Ah, tem aqui, ó. Ah, é médio claro a minha cor. Então tem vários tons aí.
Feito isso, eu venho com uma máscara de sobrancelha, que ela é incolor, e aí só venho dando uma penteadinha assim, pra ficar tudo no lugar. Mais uma limpadinha aqui, antes de vir com o blush. Pego o pincelzinho do contorno, só venho com o restinho que ficou nele aqui, essa marcaçãozinha do contorno. E aí sim venho com o blush. Eu gosto desse aqui também da Oceane, que era da linha da Marissade antiga. Aí tem vários tons aqui, eu vou usar esse mais coralzinho. Só venho marcando aqui a ponta da maçã, né? Então deixa mais pra cima mesmo, pra não cair o rosto. Então venho dando batidinhas. Dou um restinho aqui na ponta do nariz, na ponta da testa, pra dar um aspecto de saúde. Venho com esse delineador aqui, que é da MAC, iluminador, que é da MAC, e só um restinho aqui, porque é pro vídeo, pras fotos, que é bem bonitinho. Volto com o blush pra dar uma espalhadinha, só com pincel, né? Só pra dar essa espalhada. E aí sim venho com o batom. Eu gosto de sempre marcar os lábios com lápis, adoro. Então eu faço a marcação aqui da boca. Esse daqui é da Shiglen. Eu amo, é muito bom, super baratinho. É a cor 04. Eu compro assim, 5 de uma vez, que custa R$10. E eu uso muito. E aí sim eu venho com o batom. Vou mostrar pra vocês o meu batom preferido, que é esse vinil, Super Stay Vinil, da Maybelline, sei lá. Ele é da cor Punch. Gente, ele é muito bom. Eu adoro essa cor. E ele dura o dia inteiro. E não é aquele batom que fica, mas fica seco, sabe? Eu não gosto. Então esse daqui ele fica molhadinho. É uma ótima invenção. Uma borradinha aqui, volto com o cotonete. Então, está pronta a minha maquiagem, uma nova mulher, né? A gente aparece feio e depois dá uma melhoradinha. Então essa ficou a minha make, que ela tem o olho um pouquinho clássico, né, com tons neutros, mas ainda assim ela é bem marcadinha nos olhos. Eu gosto bastante de fazer essa maquiagem, cuidado bastante também com essa marcação dos olhos, pra não cair o rosto, mas levantar, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você vai aplicar alguma dessas técnicas e se você quer algum outro tipo de maquiagem. Então uma mais fácil, uma mais básica, uma mais pra festa, enfim. Se você tiver alguma sugestão do que você quer ver por aqui de maquiagem, comenta aqui, dá um like pra eu saber que você gostou, pra trazer mais conteúdo de maquiagem. E é isso, até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.